Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus permaneça conosco sempre. Nós estamos iniciando nosso primeiro encontro, Hora da Prece, do novo ano de 2015. Não é? E nós queremos desejar a cada um, a cada uma, às suas famílias, a todos aqueles que lhes são caros, que convivem com vocês em todos os ambientes dos quais fazem parte, que esse ano novo de 2015 seja repleto de satisfações, de alegrias, de conquistas, de sucesso e principalmente abençoado, né? Com muita luz e muita paz. Naturalmente que nós sabemos que nós vamos enfrentar também os problemas que fazem parte do cotidiano da nossa vida. O ano não será uma plenitude, uma perfeição, com tudo só aquilo de bom que a gente quer, que a gente espera e deseja. Naturalmente que os contratempos acontecerão, as dificuldades também. Mas o importante é a maneira, é a forma, é o ponto de vista através do qual nós vamos encarar, vamos vivenciar essas adversidades, se porventura elas acontecerem durante o ano novo. Exatamente para isso também que nós nos encontramos aqui nesses domingos, nessa hora da prece, para termos essa oportunidade de reflexão, de oração e realmente de serenar as nossas mentes, né? Os nossos corações, para continuarmos essa jornada cotidiana, muitas vezes agitada e cheia de percalços. Então que durante este momento, durante esta hora, através das canções, através das orações, através das reflexões que serão feitas aqui, das exposições, de fato, nós nos afastemos um pouco dessas preocupações para nos concentrarmos nesse momento, nesse contato com a espiritualidade, né? E aproveitarmos de forma efetiva isso. Porque às vezes, mesmo estando aqui, participando de um encontro como esse, em algumas situações a gente se dispersa, a gente está aparentemente calmo, né? Mas está muito agitado por dentro, pensando em mil e uma coisas, às vezes falando também com os outros, ou então olhando alguma coisa, e agora então que, estando na mão com o aparelho que vê tudo, aí pronto, aí se tiver agitado, aí não tira nem o olho do aparelho, porque aí tem muito. Se for botar o olho, tem tudo lá também, né? Tem o WhatsApp, tem Facebook, tem Instagram, tem tudo lá. Se for ficar olhando, ninguém aguenta, não se concentra. Muito embora que um dia mais para frente, esses aparelhinhos também, quem sabe vão chegar às coisas do além, né? As informações do além vão chegando, porque essas coisinhas aí, tudo no além já tem para ó, já tem faz tempo. A gente nem sabia que existia tela, os livros psicografados já relatavam essas coisas. Não dava esse nome que a gente tem hoje, né? Mas a psicografia de Chico Xavier já descrevia as caixas que mostram as imagens de outro canto e tal. Não dava o nome que a gente dá hoje, né? Aos aparelhos, mas traduzia com as palavras que tinha. Mas se a gente não se acalmar verdadeiramente, estou fazendo essas observações aqui, porque o nosso pensamento, aquilo com que a gente está preocupado, realmente faz com que a gente se agite e passe adiante, sem se dedicar ao objetivo para o qual nós viemos aqui.
que é o de parar para refletir, parar para orar, para entrar em contato com a espiritualidade que nos envolve. E para isso a gente precisa serenar de verdade, apacentar a mente, o corpo, o espírito, para estabelecer essa sintonia. Vamos orar. Senhor, balsamiza os nossos espíritos de tal maneira que nós consigamos nos envolver da serenidade que é peculiar ao teu ser tão manso, como aquele cordeiro que se imola, que se sacrifica pela nossa redenção. Que nós aproveitemos estes momentos para nos sentirmos alimentados espiritualmente pelas tuas mensagens, pela doutrina espírita, pelas vibrações e energias positivas que aqui se fazem presentes e que estão a nos circundar. E que essas mesmas vibrações curadoras, vivificadoras, possam alcançar aqueles outros que sofrem mais do que nós e que estão espalhados por nossa cidade, por nosso país e pelo mundo inteiro. Pelos encarnados e desencarnados, pelos quais nós temos a intenção e o dever de orar e vibrar, cujos nomes estão em nossa mente, em nossa lembrança, ou estão escritos em nossos cadernos de vibrações. Que os nossos benfeitores e protetores espirituais possam avaliar a situação de cada um e conduzir até eles essa prece que balsamiza, que alivia, que refrigera e, quem sabe, aponta o caminho para a cura dos seus males, se assim for possível, de acordo com o projeto divino para cada um. Que Deus abençoe, proteja e guarde a cada um deles e a cada um de nós. O Senhor acompanhe, ilumine, fortaleça e conceda a sua paz nesta noite e sempre. Assim seja.
Verdade e Vida, a mensagem intitulada Educação no Lar, da autoria espiritual de Emmanuel. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Isso está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 38. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus acima de tudo consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo: e se tende filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. A declaração do Mestre como advertência, que Emmanuel liga aqui, é essa que foi dita no início, né? Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. O Evangelho de hoje vai tratar também do honrar, de um dos mandamentos da lei de Deus, honrar pai e mãe, e no aspecto da piedade filial, dos deveres, né, dos filhos para com os pais. E nós aqui nessa mensagem temos um alerta, uma exortação para a nossa responsabilidade como pais e mães. O processo educacional que está nas nossas mãos, sob nossa responsabilidade. Hoje há muito essa tentativa de transferir, né, as responsabilidades por conta das obrigações. Todo mundo tem muito o que fazer, tem muito o que trabalhar, e a educação doméstica, a educação do lar, a educação dos pais para com os filhos, às vezes vai ficando transferida para outras pessoas. Que naturalmente a educação formal na escola, a interação social é necessária, é imprescindível, não é? E ela vai se dar e deve se dar. Mas a educação, o compromisso que os pais têm para com seus filhos, à guisa do exemplo, da orientação, não pode ser esquecida, não pode ser abandonada nem transferida para outras pessoas, para os aparelhos
eletrônicos, para os programas de televisão, porque senão a conduta não será aquela que os pais gostariam, porque também não exemplificaram, porque também não orientaram, mas será responsabilidade sua, ou melhor, nossa, né? Nós é que iremos responder pelas ações inadequadas, inconvenientes que os nossos filhos tomarem por falta de orientação, de observação, de educação nossa. Naturalmente que é possível, e mesmo a gente agindo tudo como deve ser, de forma adequada e positiva, ainda é possível que haja no futuro algum comportamento inconveniente de um filho ou filha sua, mas aí você terá feito de forma adequada a sua parte. Mas se nós não fizermos, se nós deixarmos de lado, formos esquecendo isso, então naturalmente que muita coisa será responsabilidade nossa. Então nós, como pais e como filhos, temos diversos deveres e precisamos estar atentos a isso. Já que assumimos esse compromisso, essa responsabilidade, nós precisamos tentar, pelo menos, corresponder a elas, dando um processo educacional pela orientação e pelo exemplo, porque realmente os filhos, como é dito aqui, muitas vezes procuram, né, imitar os pais, só que nem sempre também a imitação é positiva não, porque depende da conduta, né, que é visto, o procedimento que tem, e você pode observar que isso realmente ocorre, dependendo do ambiente, dependendo do exemplo que se dá, os filhos vão seguindo aquela mesma linha de conduta. Naturalmente podem ocorrer desvios, porque os espíritos são diferentes, às vezes surgem outras oportunidades pelo caminho, é verdade, mas a força da educação familiar é muito grande, se ela for bem feita, né? Se ela for bem estruturada, bem lembrada. Não estamos falando de repressão não, estamos falando de educação, de exemplificação, de orientação. Isso é muito importante e é nosso dever. Salmo 23, página 109.
bem-vindos à casa. Aqueles que ainda não tinham vindo aqui a primeira vez, sintam-se acolhidos. Aqui é uma família, uma casa, então sejam muito bem-vindos. E aos que já vinham, bem-vindos de volta. Acho que, como o primeiro domingo do ano, na verdade, a gente tem uma oportunidade de recomeço, de restauração, e ao mesmo tempo de continuar esse trabalho que a gente já fazia com muito amor. O trabalho meu, do Emerson, de nós todos, na verdade, porque todos contribuímos, cada um de vocês com a vontade, com o desejo de melhorar. Isso é uma coisa muito legal. Pessoal, o capítulo do Evangelho que a gente vai estudar hoje é o capítulo 14. Na verdade, a gente vai estar iniciando o capítulo com Pai, Pai e Mãe. Nós ficaremos com os pontos de 3 a 4. É isso. E a gente vai estudar esse trecho, o tema inicial, honrar Pai e Mãe. E a gente vai tentar discutir um pouquinho o que isso quer dizer de verdade. Na verdade, mais uma vez, aproveitando a ideia de renovação, de reinício, de recomeço do ano, uma das coisas muito legais que a doutrina nos oferece é a oportunidade de nós reconstruirmos as nossas ideias. Porque de vez em quando, na verdade, tenho absoluta certeza que todos nós temos boa parte dessas passagens bíblicas na mente como ditos comuns, mas nem sempre a gente tem um momento, a oportunidade de refletir sobre isso. Dentro dessa ideia de pai e mãe, pessoal, de honrar pai e mãe, eu queria rever com vocês que, na verdade, nós tivemos 3 grandes revelações religiosas ao longo da nossa história, e isso vai trazer para a gente uma reflexão muito legal, né? Dentro da nossa primeira revelação, nós tivemos uma ideia de um Deus único, na verdade de uma pessoa ou de uma entidade que era responsável por todos nós. E diante desse novo momento na história que nos impacta até hoje, Moisés nos presenteou com os 10 mandamentos, entre eles honrar pai e mãe. E a gente já via desde esse momento que nós teríamos uma entidade ou uma ideia para vir por todos nós. Naquele momento, contudo, Moisés deixava para a gente uma ideia de um Deus impositor e às vezes punitivo. Tinha a ideia do temente a Deus. Isso era uma ideia comum e até aos dias de hoje a gente ainda traz alguma coisa. Jesus veio trazer uma revolução desse pensamento, né? Ele veio dizer para a gente que Deus, na verdade, é uma figura completamente amorosa. Ele veio trazer para a gente a ideia de um Deus Pai, né? De um Deus que está para nós por amor, como efetivamente olhando para nós todos, seus filhos, na verdade. E a terceira revelação é o Espírito Santo, ou para a gente os Espíritos Santos, que veio dos Santos Espíritos, né? Que vieram trazer para nós a oportunidade de uma reflexão racional, da gente pensar efetivamente no que aquilo tem a dizer. E diante disso, ele veio trazer para a gente uma ideia, ou reforçar sempre, na verdade, dentro de uma mensagem já trazida por essas 2 revelações anteriores, a ideia da nossa responsabilidade, vós sereis deuses, não é isso? E ao mesmo tempo do nosso papel e da nossa oportunidade diante de tudo isso. Eu entendo que o nosso processo de educação, ele vem dentro de uma evolução constante e muito perceptível, de uma forma muito natural. A gente vem dentro de um processo de pais muito distantes ou pouco participativos. Há um pai punitivo e há um pai, nós, educadores, fazendo parte da educação do filho. E pela doutrina isso é uma coisa muito legal, porque quando na doutrina a gente passa a enxergar que nós não temos só essa existência, esse vínculo amoroso que nós temos para com a nossa família, ele não se restringe, na verdade, ao vínculo de sangue, ao vínculo da carne, e sobretudo ele não é vinculado a essa ordem. Eu tenho pai e eu tenho um filho que responde a um pai. Na verdade, a gente passa a se enxergar todo mundo, mesmo fora daquele ciclo familiar, como uma família comum de pares, de iguais, na verdade. E aí a ideia de somos todos irmãos. E a gente vai tentar refletir hoje
que em determinado momento da nossa história nós temos a oportunidade de retribuir o carinho e a educação que nós recebemos dos nossos pais. Existe nesse momento uma inversão daquele papel onde o filho passa a ser responsável pelo pai. A gente tem essa oportunidade. E sobre tudo isso, eu lembro mais uma vez a ideia de Cristo, do maior dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Foi dito para a gente que nós precisamos amarmos uns aos outros sempre como nós esperamos nos amar, como nós queremos o nosso bem. A gente deve esperar pelo nosso próximo, seja ele quem for, na verdade, por todo esse amor que nós queremos para nós mesmos. Vamos ver o que o Evangelho tem a dizer. Piedade filial, e tem 3. O mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe, é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar pai e mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito: a piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e mãe e que têm tanto mais mérito quanto o seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira mais rigorosa toda violação a esse mandamento. Honrar seu pai e sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice e cercá-los de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. Mais uma vez, pessoal, a ideia é nós amarmos sempre uns aos outros, como nós esperamos que nós nos amamos. Mas os nossos pais, eles têm para conosco uma responsabilidade a mais, que é de nos educar, nos pôr no caminho, nos orientar e nos confortar. Então, é também de nossa responsabilidade o respeito e sim a submissão. Hoje, é claro, de uma forma muito mais gentil. Nós não precisamos mais nos fazermos temidos pelos nossos filhos. Nós conseguimos educá-los, sendo parte do processo, dentro desse núcleo de amizade, na verdade. E isso não tira a obrigação também de nós, como filhos, nesse momento, respeitá-los. E sim, nos submetermos a eles, que sabem ou souberam naquele momento, ou mesmo sem saber, fizeram tudo o que entendiam que era o melhor para conosco. É de nossa responsabilidade honrar e respeitar essa vontade de melhoria. Mais do que isso, pessoal, não só o respeito, mas o amor. Respeitar retribuindo o amor que nós recebemos. Não só como uma moeda de troca, mas como uma oportunidade de retribuir aquele carinho que nós recebemos. Vamos ver o que o próximo parágrafo tem a dizer. É sobretudo para com os pais sem recurso que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrerem de fome, quando eles mesmos não se privam de nada, em os relegando aos mais íntimos aposentos da casa, para não os deixar na rua, enquanto se reservam o que há de melhor e mais confortável. Felizes ainda quando não fazem de má vontade e não mercadejam o tempo que lhes resta de vida, descarregando sobre eles os trabalhos da casa. Cabe, pois, aos pais velhos e fracos serem servidores dos filhos jovens e fortes. Sua mãe regateou o seu leite quando estavam no berço, contou suas vigílias quando estavam doentes, seus passos para lhes proporcionar o que tinham de necessidade? Não é somente o estritamente necessário que os filhos devem aos seus pais pobres, mas também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados que não são do interesse do que eles receberam. O
pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram vida moral, que frequentemente se impuseram duas privações para lhe assegurar o bem-estar. Ai, do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono. Será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes desde a vida presente, mas certamente numa outra existência em que suportará o que terá feito aos que os outros suportarem. Pessoal, quando a gente fala da responsabilidade dessa inversão de papel, quando eu assumo o papel de pai do meu pai, quando nós temos a oportunidade de retribuir, eu digo, depois que a gente chega à fase adulta, ou um pouco depois disso hoje, os pais passam a ser nossos dependentes também, assim como nós éramos pequenos, não é isso? Então é de nossa responsabilidade retribuir e deles cuidar. O Evangelho, contudo, chama a atenção que essa condição de retribuir ou de ampará-los não é uma obrigação simplesmente material. Não é eu deixar um dos cômodos da casa, ou como o Evangelho chama a atenção, muitas vezes o menor dos cômodos. Poxa, eu tenho o meu conforto, a minha vida, e eu tenho que ficar responsável pelos meus pais. Então eu vou dar a eles o que sobrar do meu. O Evangelho chama a atenção que isso é absolutamente insuficiente. A gente discutiu no começo que a nossa função como pais mesmo vem mudando, e a gente deixa de ser aquele pai, ou a gente precisa deixar de ser aquele pai que impunha alguma coisa para ser uma função participativa. Eu considero, pelo menos, que dentro de processo de educação, a presença muitas vezes é muito mais importante. Essa divisão, esse contato, esse amor, essa dedicação é muito mais importante do que eu poder pagar, por exemplo, para o filho ter uma educação ou garantir onde ele tem onde ficar. Mais uma vez, quando a gente inverte o papel e temos os nossos pais nesse momento, e aí eles, dependendo da gente, é de nossa responsabilidade oferecer-lhes não simplesmente alimento e onde morar, mas sim um conforto. O Evangelho fala de pequenos supérfluos, como nos é permitido, mas eu diria que é de nossa responsabilidade, na verdade, o prazer da companhia dos nossos pais e de oferecer para eles tudo, mais uma vez, são nossos próximos, é oferecer-lhes o amor que eu gostaria para mim, oferecer a eles, na verdade, o carinho e a dedicação para que nós gostaríamos para conosco. E mais ainda, retomando o que a gente leu no começo, para com os pais, e eu diria para com o nosso círculo mais íntimo, é claro que a gente deve dedicar um amor ainda maior do que o que a gente já deve obrigar a desejar ou dividir para com todo mundo. E para com os pais nesse momento, não é eu tenho que dedicar parte do meu cômodo para eles, e sim eu preciso encontrar o prazer de acolher-lhes e assim retribuir o que eles nos ofereceram. Contudo, pessoal, e aí a gente vai no ponto que eu considero mais não sutil, mas importante ou difícil, delicado era a palavra do Evangelho de hoje. Quando eu disse que o pai faz o que acha melhor para o filho, implica dizer também, pessoal, ou nós lembrarmos que nenhum de nós invariavelmente é perfeito. Então, eu fazer o que eu acho melhor, nem sempre a gente acerta. E o fato de eu errar, na verdade, não faz de mim uma pessoa ruim ou diferente. Me faz uma pessoa comum a todas as outras. Todos nós erramos. E mesmo quando a gente erra completamente e com a intenção, é por imaturidade. O Evangelho daqui para frente vai chamar a atenção da gente de que, e aos pais que não deram a atenção adequada aos filhos, que foram distantes, ou que não deram o suporte que era adequado, deve mudar a forma de eu lhes tratar? Vamos ver o que o Evangelho tem a dizer e a gente discute mais um pouquinho.
Certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas cabe a Deus puni-los e não a seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem que fosse assim. Se a caridade estabelece como uma lei retribuir o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros, amar mesmo os inimigos, quando essa obrigação é maior ainda com relação aos pais, os filhos devem, pois, tomar por regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e dizer-se que todo procedimento repreensível em face de estranhos é ainda mais em face dos parentes e que o que talvez não fosse senão uma falta no primeiro caso pode vir a ser um crime no segundo, porque então a falta de caridade se une à ingratidão. Pessoal, lembram da ideia, da oportunidade que a gente tem de retribuir ou de assumir, na verdade, o papel de educador ou responsável pelos nossos pais? A nossa função como educadores também, algumas vezes, a gente tem a oportunidade de mostrar que nós aprendemos ou entendemos sermos diferentes. Que nós aprendemos e entendemos que nós podemos educar e cuidar de uma forma diferente daquilo que eu recebi. Uma das coisas muito interessantes que eu vejo na doutrina hoje é a ideia de que a sociedade, assim como as pessoas, tem um ciclo de evolução. A sociedade como um todo, ela amadurece. Então, os nossos filhos hoje, e isso vem sendo muito mais natural, são muito mais maduros do que nós mesmos. Eles conseguem corrigir os nossos erros, mesmo quando nós não damos o exemplo adequado. É claro que é de minha responsabilidade também exemplificar. A educação não é um fator impositivo e não é só uma orientação cognitiva. Quer dizer, eu pago o melhor dos colégios e ele se vira com a educação. A educação, como já foi dito antes, é um processo de exemplo. Mas, mais uma vez, nós somos falhos e nossos pais também, assim como nós. Então, é possível que nós erremos com ou sem intenção. E nós, como seres em evolução e individuais, é possível também que nós consigamos extrair mais conhecimento e maturidade do que os nossos pais. Então, é importantíssimo que quando nós assumamos esse papel, esse perfil de nós, os tutores, nós, os cuidadores, que nós saibamos dar a eles, mesmo que eles não tenham nos entregue antes, o que nós entendemos de melhor para nós mesmos. Uma das coisas que nós devemos lembrar, pessoal, é que nós não temos uma existência, nós temos várias. Então, mais uma vez, essa hierarquia, esse papel de ser o pai responsável por mim, isso tem uma importância reduzida quando eu adquiro a maturidade das minhas decisões. E é de minha responsabilidade ainda educá-los. Poxa, mas dos meus pais velhos? Sim. Eles continuam aprendendo e vão continuar aprendendo depois da existência. Então eu tenho a oportunidade de mostrar àquele que nem sempre me tratou com carinho qual é a forma que eu gostaria. Qual é a forma de doação, de carinho, de amor, de visão que eu entendo adequado e que eu gostaria de ter recebido. Mais do que isso, pessoal, os nossos exemplos, uma das coisas que a gente deve perceber sempre de uma forma muito interessante é que nós não somos, e isso a gente percebe de uma forma muito clara, o meu comportamento ele não é restrito para a pessoa com quem eu converso. Se eu estou conversando com uma pessoa do meu lado, tem várias me observando e vão também dividir dessa experiência. Então, quando a forma que eu trato aos meus pais é de observação de todos os meus filhos. Então, mesmo que eu troque e dê aos meus filhos uma dedicação e deixe dos meus pais do meu lado, mais uma vez, o que é que o filho vai aprender? Se não a ideia de que, poxa, quando for o momento de eu cuidar do meu pai, eu vou cuidar dele como ele cuida dos meus avós.
além da oportunidade de nós mostrarmos a outra face afetiva e de tratar nesse momento o carinho que às vezes eu não recebi, eu tenho a oportunidade de continuar ensinando aos meus filhos, e mais do que isso, às próximas gerações. Todos nós costumamos cobrar por um mundo melhor. Poxa, o mundo que eu estou vivendo não é o ideal. Mas e como é que a gente começa a modificar o mundo? Por nós mesmos. O nosso exemplo vai plantar nos nossos filhos uma semente, e eles vão desenvolver. E na verdade, nós colheremos quando nós voltarmos como filhos ou netos dos nossos filhos. Continuando, pessoal, e aí encerrando. Deus disse: honrai a vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes um longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque, pois, promete como recompensa a vida sobre a terra e não a vida celeste? A explicação está nessas palavras, que Deus vos dará, suprimidas na forma moderna do pecado, o que lhe desnatura o sentido. Para compreender-se essas palavras, é preciso se reportar à situação e às ideias dos hebreus, à época em que lhes foram ditas. Eles não compreendiam ainda a vida futura. Sua vida não se estendia além da vida corporal. Deviam, pois, ser mais tocados pelos que viam do que pelos que não viam. Por isso, Deus fala numa linguagem à sua altura e, como a crianças, lhes dá em perspectiva o que pode satisfazê-los. Estavam então no deserto. A terra que Deus lhes dará era a terra prometida, objetivo de suas aspirações. Eles não desejavam nada além disso, e Deus lhes disse que viveriam nela longo tempo. Quer dizer, que a possuiriam por muito tempo, se observassem seus mandamentos. Mas, ao advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Era chegado um momento de lhes dar um alimento menos grosseiro, iniciá-los na vida espiritual e então lhes dizendo: meu reino não é deste mundo, é nele e não na terra que recebereis a recompensa de vossas boas obras. Com estas palavras, a terra prometida, material, se transforma numa pátria celeste. Também, quando os chama à observação do mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe, não é mais a terra que lhes promete, mas o céu. Percebam, pessoal, que dentro da evolução do processo também de compreensão, quando nós estávamos junto a Moisés, nós precisamos ouvir dele que seria a nossa vida na terra que ia durar mais. Me seria dada uma vida mais longa para que eu possa viver na terra prometida. Quando chegou Jesus e encarou-nos mais maduros, porque já havíamos ouvido Moisés, ele passou a dizer: a terra que lhes é prometida é o reino dos céus, onde nós seremos felizes. E hoje, na doutrina, onde estamos ainda mais maduros, nos é dito que essa divisão de terra e céu depende, na verdade, do nosso amadurecimento, da nossa preparação. E mais uma vez, de uma forma muito mais clara, eu construo o meu mundo melhor e efetivamente mais feliz. Porque a minha felicidade, como dizia o Emerson no começo, não são só os gozos da vida, tá certo? Não são aqueles prazeres que nós julgamos felicidades, as nossas conquistas materiais, mas sim essa divisão, esse conforto, esse conseguir enxergar no meu próximo uma felicidade de divisão, uma convivência mais agradável, essa coletividade, essa felicidade através do amor. Eu construo o meu mundo construindo os nossos filhos. Eu construo o meu mundo me modificando. E aí sim eu encontro dentro de mim e junto com Jesus Cristo esse mundo celeste, esse paraíso prometido a nós todos, dentro e fora da carne, mas sempre no nosso espírito. Obrigado, pessoal. Boa noite.
o Livro dos Espíritos, nós estamos lendo a segunda parte que trata do mundo espiritual, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E nas questões de 484 a 488, Allan Kardec indagou sobre a afeição dos espíritos por certas pessoas. 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se viciosos. Daí o seu apego, resultante da semelhança de sentimentos. 485. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? A verdadeira afeição nada tem de carnal. Mas, quando o espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, pois pode agregar a esse apego uma reminiscência das paixões humanas. 486. Os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios e pela nossa prosperidade. Os que nos querem bem se afligem com os males que podemos ou que padecemos durante a vida. Os bons espíritos fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males, quando não os suportais com resignação, porque esses males não vos trazem nenhum benefício, já que então procedeis como doente, que rejeita o remédio amargo que o há de curar. Para concluir, na 488, ele indaga: os parentes e amigos que nos precederam na outra vida têm mais simpatia por nós do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida, e quase sempre vos protegem como espíritos, segundo o poder de que dispõem. São eles sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis, mas esquecem daqueles também que os esqueceram. Em resumo, Allan Kardec buscava uma resposta para um questionamento que é muito nosso a respeito daqueles que partem desta vida para outra, daqueles que desencarnam. Vão lembrar-se de nós? Têm afeição, continuam tendo afeição, sentimento por nós? Naturalmente. Se há afeição, se existe afeto, se existe amor, ou seja, se o sentimento é verdadeiro, ele continua, ele sobrevive à morte corporal, porque a vida continua. A gente, às vezes, quando cumprimenta uma pessoa, um momento de velório, alguma coisa assim, a gente diz: a vida continua, né? A vida tem que continuar. É verdade, mas a vida continua também para aquele que está com o corpo ali, naquele momento, com aquele corpo morto, mas que está continuando a viver na dimensão espiritual. Então os sentimentos também continuam. Nós, quando verdadeiramente amamos, continuamos lembrando das pessoas que partiram, não é verdade? Se já faz um mês, se faz um ano, se faz 10, se faz 24 anos, se faz 50 anos, mesmo assim a gente continua lembrando, não é isso? Nós continuamos tendo aquele sentimento de amor. Claro que aquele apego maior, com o tempo, vai amainando e você vai se habituando àquela ausência. Isso é natural, mas não quer dizer que você não sinta saudade, não é mesmo? Bom, da mesma forma, os espíritos desencarnados também,
continuam tendo essa afeição por nós. E aí, na primeira questão, há uma informação fundamental. Os bons espíritos têm afeição por aqueles que também procuram ser bons, né? Por aqueles que enveredam pelo caminho do bem. E os espíritos que não são tão bons assim, também têm afeição por quem também não está tão bem assim. Porque há uma sintonia, há uma afinidade. Então, se você, com seu comportamento, com seus pensamentos, né, com seus sentimentos, pauta a sua vida pelo bem, naturalmente que os bons espíritos estarão a lhe ajudar, a lhe amparar e terão afeto por você. Se você não está indo tão bem assim, os bons espíritos também tentam ajudar, inspirar em tudo. Só que tem outras companhias também que ficam se aproximando, né? E que vão ajudando você. Se você gosta daquela coisa, né? Você está gostando e ele vai gostando também, e aí vai. Há uma afinidade naquele sentimento, porventura negativo, se ele existir, havendo aí uma relação bastante próxima. E aqueles familiares também continuam lembrando de nós. Vamos nos encontrar? Vamos nos encontrar, sim. Vão nos reconhecer? Eu digo que já me fizeram essas perguntas e foi Allan Kardec também fez, né? E a gente vai se reconhecer e a gente vai se encontrar, vai. A gente se encontra, a gente reconhece, ninguém vai deixar de ter ciência das coisas, né? Agora, se eu não lembro mais, se eu não faço conta, se eu não tenho mais sentimento pela pessoa, não tenho saudade, porque eu não gostava. Porque o sentimento era pouco. Daí a pessoa pode até continuar tendo, eu nem está lembrando mais, né? Porque depende do sentimento verdadeiro que você tem. Isso é que vai dar perpetuidade à lembrança, perpetuidade à afeição. É a verdade do conteúdo sentimental, ou seja, o amor real que nós temos entre nós encarnados e entre nós os desencarnados. Nós estamos chegando ao final da nossa reunião. Nós vamos divulgar a apresentação, né? É isso? Você vai fazer, Jovem Pastor? Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que nós tivemos de nos confraternizarmos espiritualmente. Sendo o primeiro encontro deste ano de 2015, nós também queremos, nesse ensejo, agradecer por todas as bênçãos e luzes recebidas durante o ano que passou. Foram muitas as vitórias, os sucessos, as alegrias. Também tivemos alguns dissabores, alguns problemas e adversidades. Mas tudo isso nos faz crescer, nos faz evoluir. E por essas chances evolutivas, nós rendemos graças a Deus, nosso Pai, que é todo-poderoso e misericordioso. Rendemos graças a Jesus, nosso Mestre e Senhor, que nos ensina, que nos acompanha através dos seus mensageiros e da sua boa nova. Agradecemos aos nossos guardiães, benfeitores e protetores espirituais, pelo amparo, pela inspiração, pelo socorro, pela ajuda que não nos falta em momento algum. Muito obrigado, Senhor. E que durante este novo ano nós possamos ouvir, entender e praticar melhor o Teu Evangelho. Estudar, refletir e viver melhor a doutrina dos Espíritos.
possamos, de fato, termos nesta encarnação o aproveitamento dessa oportunidade de evoluir, de crescer, de melhorar. O Senhor nos ajuda sempre, mas devido às nossas dificuldades, limitações, nós precisamos pedir. E nós rogamos, Senhor, a Tua ajuda, a Tua misericórdia, a Tua luz e a Tua bênção para todos nós e para aqueles que mais sofrem, que mais dificuldades enfrentam para viver na terra ou no além, a fim de que todos conquistemos a meta final da felicidade, da plenitude, da confraternização universal. Que o Senhor nos ilumine, nos acompanhe e nos conceda a sua paz nesta noite e sempre. Assim seja. Nós vamos permanecer sentados, para a gente ir recebendo paz aos poucos. Nós vamos chamando. Enquanto isso, o grupo continua cantando. Agora, Coração de Amigo, na página 34. Tchau, minha querida. Bom ano novo. Tchau, meu querido. Boa noite. Que me faz lembrar desse nosso laço eterno.
Acredite no amor. 22.